Olá, meus amigos do canal Negócios TI Direito. Hoje eu quero abordar um tema com vocês que há muito de certa forma, me incomoda, porque quando a gente fala de invasão de privacidade, todo mundo faz associação direta com a LGPD, hoje com foco nos dados pessoais, o quanto os nossos CPFs, nossas identidades estão espalhadas aí pelos bancos de dados, enfim, como algumas pessoas se aproveitam dessas informações para nos abordarem, para tentarem nos aplicar golpes virtuais, enfim, uma série de considerações que eu não preciso voltar ao tema LGPD, que tantas vezes já explorei com vocês. Eu quero voltar num tema, ou pelo menos criar um tema que ele é muito mais antigo do que dado pessoal, de certa forma, porque tem a ver com a arte de vender, a arte de oferecer produtos, a arte de oferecer serviços. Aí a gente precisa se fazer perguntas, né? De como é que a invasão de privacidade acontece há dezenas de anos, não vou dizer centenas de anos, mas provavelmente centenas de anos, há dezenas de anos, e nunca se criou uma lei para isso. Mas se criou uma lei para proteger dados pessoais. Só quero salientar que às vezes a gente olha de um lado e não olha do outro, tá? Então vocês vão compreender nesse episódio o que eu quero dizer. Pergunta número 1 e chave desse bate-papo com vocês. O que leva um cliente hoje, ou vocês mesmos, a adquirirem um produto ou contratar um serviço? Vocês vão me dizer assim, não, é o preço, eu compro pelo preço. Outros vão me dizer, não, é pela qualidade. O outro vai me dizer, é pelo atendimento. Na prática, não tem um consenso. As respostas para essa questão são muitas vezes fruto da intuição humana, o que torna a conclusão bastante subjetiva e que não é de grande ajuda para uma estratégia comercial. As empresas privadas, como é que elas pensam? Elas querem aumentar a rentabilidade, aumentar vendas, crescimento exponencial, inovação acelerada e criam sempre novas abordagens e técnicas com o intuito de comercializar mais e mais os seus produtos e serviços. Para que essas empresas obtenham uma melhor eficácia nas vendas, elas empregam diversas técnicas de avaliação de respostas que um cliente ou que um consumidor dá quando ele enxerga um determinado produto ou um anúncio ou uma oferta. E esse é um trabalho típico do time de marketing. Mas recentemente, uma parcela ainda pequena, mas com estudo extremamente relevante desses profissionais, passaram a utilizar um conhecimento produzido pelo monitoramento do funcionamento do cérebro, para compreender melhor como é que um ser humano reage a diversos tipos de estímulos, independente se ele é visual ou não. Esta evolução estratégica para entender o processo de tomada de decisão do ser humano baseado no sinal do cérebro sobre um determinado produto ou serviço se chama de neuromarketing, que é uma estratégia altamente controversa, apesar de ser utilizada há muito tempo sem que os clientes e consumidores a identifiquem de forma clara. O neuromarketing, gente, ele usa várias técnicas de monitoramento. Tu mede o fluxo sanguíneo, a atividade elétrica no cérebro, tu pode fazer isso através de ressonância magnética funcional, de eletroencefalograma, tu pode fazer de acordo com a excitação psicológica ou fisiológica de uma expressão da face, né? Isto é conhecido como Facial Action Coding System, que é reconhecer a expressão facial humana. Eu posso fazer o reconhecimento se está produzindo suor na palma das mãos ou na ponta dos dedos, a atividade elétrica da pele. São todos exemplos e que já são experimentados durante testes acadêmicos em várias pessoas. Mas isso tem mudado radicalmente e numa velocidade espantosa, porque quando a gente começa a falar de metaverso, tudo isso está inserido dentro do metaverso. Quando eu posso colocar um óculos de realidade virtual que começa a perceber dentro de um ambiente virtual como que o cérebro reage.
E esses exemplos do cotidiano, eles, de certa forma, não foram tratados na LGPD, mas eles existem há muitos e muitos anos. Isto é a base para o marketing hoje estudar o comportamento de um cliente. Tem um teste de 2004 que foi feito na Universidade de Medicina de Baylor, no Texas, nos Estados Unidos, e depois esse estudo foi publicado na revista Neuro, em San Diego, nos Estados Unidos, fazendo o exemplo do paradoxo das colas, que é pegar um copo de Coca-Cola, um copo de Pepsi e colocar para alguns estudantes experimentarem e ver como é que o cérebro reage quando ele toma Coca-Cola ou toma Pepsi. Bom, não preciso dizer para vocês que enquanto eles estiveram com os olhos vendados, o resultado teve uma leve preferência para Pepsi, mas é discutível o resultado. O interessante desse estudo, gente, é que quando se tirou a venda dos olhos dos 67 estudantes que fizeram esse teste e se colocou Pepsi nos dois copos, mas num deles se escreveu Coca-Cola, o cérebro dos estudantes, ao tomarem o copo que dizia ser Coca-Cola, mudaram radicalmente, né? Isso foi percebido através de ressonância, né? Houve ativação de várias outras regiões cerebrais, entre elas o córtex pré-frontal e o dorso lateral, e o hipocampo, que estrutura e cuida das memórias recentes do ser humano. Ou seja, nos testes em que ninguém sabia qual era a marca no copo, nada disso ocorreu. Então, com isso, a gente pode antever o sucesso de um produto ou serviço, não só pela sua qualidade ou a sua habilidade em resolver problemas, mas também da sua imagem, da marca, do valor intrínseco daquela memória da marca ou da experiência passada que uma pessoa teve com determinada empresa. Então, veja, esta experiência está nos dizendo que através da captura de sinais vitais do ser humano, que são dados sensíveis, tá? Já chegamos à conclusão que são dados sensíveis, não precisamos entrar nesse mérito, mas que o próprio ser humano desconhece como ele reage. Ele não sabe que ele está informando dados sensíveis, mas a pessoa que coleta através de aparelhos, por exemplo, agora nós temos os equipamentos vestíveis, o relógio que nos monitora, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, e vai aumentar essa monitoração, vai poder capturar e transmitir provavelmente a reação quando a pessoa olha para uma determinada empresa, uma marca, um produto, para ver se aquela é uma reação positiva ou negativa. Então, o ser humano, quando ele é provocado a decidir sobre algo, ele não sabe, na maior parte das vezes, explicar racionalmente por que tu escolheu esta ou aquela empresa. Então, os defensores do neuromarketing para aplicar essas técnicas de coleta desses dados proclamam basicamente que o objetivo disso é entender o consumidor e, portanto, atendê-los melhor. E alguns estudiosos afirmam que, uma vez que o próprio consumidor seja compreendido, isso vai ser usado não para manipulá-lo, mas para o seu próprio benefício. Eu deixo a decisão com vocês, tá? Quem está me escutando é que veja qual é o melhor caminho aqui. Ao mesmo tempo que o neuromarketing é visto como um ótimo meio para otimizar mensagens publicitárias, né, para mexer com a parte instintiva do cérebro humano, principalmente na parte que nos torna extremamente egoístas, né? Existe uma parte que é chamado cérebro reptiliano, que é extremamente egoísta, e faz com que o ser humano sempre prefira o que? Atalhos fáceis. Ou seja, ele busca sempre o que eu chamo de esteira hedonista. Ele busca sempre o prazer. Então, se eu consigo capturar isto de um ser humano e jogar para ele mensagens que levem a entender que isto vai levar ele a um prazer, ele vai escolher por esta marca ou este produto em detrimento ao outro. Obviamente, existem os oponentes do neuromarketing que entendem que o uso de tal técnica é um gatilho para influenciar a tomada de decisão do consumidor num nível inconsciente. E, obviamente, a este respeito, todas as técnicas, segundo os
críticos do neuromarketing são criticadas, pois seria uma ferramenta para substituir ou contornar a escolha racional de um cliente, usando estímulos poderosos para provocar o quê? Resposta emocional aos produtos. Então, nós temos aqui tanto críticas positivas quanto negativas para o neuromarketing. Mas chama atenção para dois aspectos aqui para o mundo jurídico. Primeiro, o princípio da autonomia da vontade e o segundo, da violação da própria privacidade de um indivíduo. Então, quando a gente começar a olhar neuromarketing, metaverso, LGPD, lei da inteligência artificial, que está para ser desenvolvida no Brasil aí nos próximos anos, né? O que a gente vai precisar examinar? Pelo menos dois pontos de vista hoje. Se existe a proteção da autonomia pessoal, conforme diz na nossa teoria geral de contratos, ou seja, se a pessoa realmente teve autonomia para decidir, ou ela foi influenciada ou direcionada para tomar uma decisão instintiva e não racional, e a própria proteção da privacidade. Então, essa é uma discussão muito séria, muito ampla, que a grande massa da doutrina ainda nem tocou no assunto, né? Então, aqui tem uma provocação, já existem alguns estudos, alguns artigos sobre o tema, mas eu estou fazendo aqui esse episódio justamente para vocês perceberem que quando a gente fala de privacidade, nós estamos falando muito mais do que LGPD, tá? Nós temos que ir muito além, porque a LGPD tem que se reformar, inclusive quando a gente começa a analisar sobre a ótica jurídica do neuromarketing. A LGPD não consegue lidar com o neuromarketing hoje ainda, né? E já explico o porquê. Basicamente, os métodos de neuromarketing, que eles criam subterfúgios para contornar o processo decisório autônomo. Ou seja, eu começo a induzir o cliente a tomar uma decisão. Vocês querem ver um exemplo super simples? Vocês vão se imaginar. Imaginem vocês na frente de uma gôndola de um supermercado onde só tem vinhos, tá? Só garrafas de vinhos, para quem gosta de tomar vinho. E aí vocês estão olhando aquela gôndola cheia de vinhos maravilhosos, e aí começa a tocar uma música italiana. O que o cérebro de vocês vai dizer se vocês querem comprar um vinho? Estão decididos a comprar um vinho. Qual será o vinho que vocês escolheriam? Muito provavelmente, o indicador diria: majoritariamente as pessoas, ao escutarem uma música italiana, compram um vinho italiano. Regis, mas e se fosse uma música argentina? Provavelmente a tendência do consumidor seria pegar um vinho argentino na prateleira. Isto é neuromarketing. Isto é contornar o processo decisório livre e transparente em relação ao conteúdo que ele recebe. Eu estou induzindo a ele receber uma memória afetiva, às vezes, uma memória do passado, para ele tomar uma decisão. Então, obviamente aqui que isso vai impactar no direito à privacidade e talvez, em alguns casos, poderia já ser uma violação à LGPD. Veja, quando acontece uma coleta de dados cerebrais, nós estamos coletando aqui o quê? Nós estamos coletando dados biométricos. E se esses dados biométricos estão previstos na Lei Geral de Proteção? Sim, já estão. Mas aí vem a pergunta. Imagina de novo no supermercado. Se há um dado sensível, vocês tiveram a oportunidade no supermercado de dar o consentimento se vocês queriam escutar música na hora que vocês fossem escolher um produto? Óbvio que não, né? Óbvio que não, porque esse é o subterfúgio cerebral. Eu crio aquele ambiente para fazer o cérebro adquirir um produto que não necessariamente seria o produto que ele escolheria se não houvesse aquele estímulo cerebral. Então, aqui vem o dilema da própria lei. Eu não tenho mecanismos hoje de buscar consentimento para estímulos em massa. E um estímulo em massa completamente invisível, subliminar. Então, esses dados, né, não me permitem, por exemplo, identificar um indivíduo único.
numa massa de pessoas que estão passeando naquele corredor do supermercado. Porque serão todos que serão atingidos pela música? Não. Provavelmente só aqueles que decidiram que iriam comprar um vinho naquele dia, porque vão fazer a associação. Então, nós estamos aqui diante de um grande dilema em relação às discussões que se travam hoje, porque a gente hoje está discutindo CPF e identidade, e eu estou dizendo que o grande dilema do futuro é o sinal cerebral, é o dado biométrico. Às vezes nós não tomamos a decisão que a gente achou que tomou, porque a gente foi influenciado positivamente ou negativamente, não importa, para tomar. E a LGPD diz o seguinte, ó, a proteção de dados se dá sempre a uma determinada pessoa identificada ou identificável, né? E aí a base legal, provavelmente para esses dados biométricos, né, vai ser consentimento. Mas uma campanha em massa não me permite identificar quem são as pessoas que estão recebendo aquele estímulo. E veja, não é só do supermercado. Quando vocês estão olhando um site de comércio eletrônico, a câmera do computador de vocês monitora os olhos de vocês para saber em que posição da tela vocês estão olhando, para qual produto vocês olham mais. E aí, baseado nesta coleta dos olhos de vocês, alimenta a próxima imagem que vai aparecer na tela. Isso não é ficção, gente. Isso é a realidade. Isso os softwares já permitem fazer. Ah, mas isso é em todos os sites hoje? Não, claro que não. Em alguns sites que estão experimentando essas técnicas já existem. Já monitoram o olhar do ser humano numa tela de computador ou numa tela de celular. Tá, mas isso não é cookie, né? Todo mundo fala aí das cookies. Não, isso não é cookie, gente. Isso é um outro tipo de monitoramento de dados privados, pessoais de um ser humano, que não me foi dada a oportunidade de dar consentimento. Então, aqui entra um grande dilema, né? Então, a pessoa tem o direito de saber ou não se ela está sob a influência de um gatilho mental em que ela é seduzida a escolher algo que efetivamente não levou em conta na sua tomada de decisão e nem sabe que aquele gatilho mental está na sua tomada de decisão. Então, aqui vem, é polêmico, obviamente, o que eu estou levantando, né? E que deve ser pensado, porque basicamente o neuromarketing é a porta do neurocapitalismo. O que é o neurocapitalismo? É a oferta de produtos e serviços baseado no estímulo cerebral, em que eu começo a colocar produtos fazendo esta monitoração das pessoas, baseado no que elas sentem no seu estado emocional, e vai começar a surgir dentro do seu ambiente virtual, né? E o melhor exemplo seria o metaverso hoje, daquilo que a gente já conhece, né? Para receber impulsos para que a pessoa compre e decida realmente adquirir aquele produto. Então, vocês imaginem vocês no metaverso, vocês assim, olhar para a direita e ver uma Coca-Cola e para a esquerda um Big Mac. Ou vocês sentirem fome e aí à esquerda aparece o Big Mac. Ou vocês sentirem sede e à direita aparece a Coca-Cola. Tá, mas por que não aparece a Pepsi? Não, porque a Coca-Cola é que está patrocinando aquele metaverso. É o Big Mac que está patrocinando a fome das pessoas naquele ambiente virtual. Então, aqui tem o convite do episódio. Eu não tenho a resposta para isto, mas eu entendo que essa discussão ela vai proliferar nos próximos anos, porque nós precisamos saber quais são os limites e controles que a gente quer deste novo modelo de negócios. E não adianta a gente lutar contra o modelo de negócios. Ele vai acontecer porque é da natureza dos negócios o crescimento exponencial, é da natureza dos negócios procurar novas ofertas de produtos e serviços que garantam os melhores resultados para as organizações que os promovem. Então, nós temos que entender se essas novas interfaces de máquinas que leem o nosso cérebro serão permitidas e em que nível elas poderão ler o nosso cérebro. De outro lado, esta leitura direta do cérebro proporciona o quê? Possibilidades inimagináveis para os negócios. Eu saber exatamente o que as pessoas querem comer,
hoje à noite, que é pizza, então eu posso direcionar anúncios de pizza a exatamente as pessoas que estão pensando e têm desejo por pizza. E nem elas sabem disso. E, obviamente, de outro lado, nós vamos ter questões éticas de privacidade, de autonomia de vontade que vão ter que ser debatidas e que não podem ficar, obviamente, em segundo plano. Então, esta foi a provocação do Regis para vocês. Bons negócios a todos e até o nosso próximo episódio de Negócios TI Direito. Tchau, tchau.